Capítulo 636. Mudança de foco E1. The Author's POV. Isso tudo foi planejado por você. Uma voz poderosa ecoou em cada canto do castelo. O ataque dos demônios foi algo que você planejou. Eu estava frente a frente com Silug, que me lançou um olhar ameaçador. Nenhum de nós recuou. Já se passaram 2 dias desde que deixei o campo de batalha, e, neste ponto, a grande maioria dos demônios que estavam lá havia sido erradicada. Até o retorno de Silug, tudo estava correndo bem. Claro, isso foi até ele voltar. Quando ele chegou, tudo desmoronou, e ele começou a gritar comigo imediatamente. Sua voz era tão alta que os arredores tremiam. Você acha que sou idiota? Você acha que eu não saberia? Ele gritou mais uma vez, fazendo o ambiente tremer com a força de sua voz. Ele bateu no meu peito com seu braço robusto, empurrando meu corpo para trás um pouco. Eu sei que você trouxe os demônios até nós, e você deliberadamente não interferiu na guerra até que um bom número do meu povo tivesse morrido. Você deixou eles morrerem para alcançar seus próprios objetivos. Silug continuou gritando com raiva. Olhei para as pessoas na sala por um momento, e então voltei minha atenção para Silug. Minha testa se franziu. Calma, por um momento. Eu disse em um tom suave. Suave o suficiente para que apenas nós dois pudéssemos ouvir. Se você gritar tão alto, todo mundo vai te ouvir. Como se eu me importasse. Como posso me acalmar quando tantos do meu povo morreram? A voz de Silug só aumentou ao ouvir minhas palavras. Franzi a testa ao notar isso. Olhei para sua barriga exposta e tomei uma decisão rápida. Bang! Desferi um soco na barriga de Silug com toda a minha força. Seu corpo cedeu de repente, e ele caiu de joelhos no chão. Kill! No momento em que ele bateu no chão, um silêncio ensurdecedor tomou conta da sala, seguido pela ira dos outros orcs, que tentaram me atacar. O que você está fazendo? Protejam o chefe. Cale-se por um momento. Estendi minha mão direita e estalei o ar. Ondas se formaram, e o ar estremeceu. Que é? Cac! Os orcs foram empurrados para trás e caíram ao chão. Não usei muita força. Apenas o suficiente para derrubá-los, mas não o bastante para deixá-los inconscientes ou matá-los. Essa nunca foi minha intenção. Mantenha seu povo sob controle enquanto eu falo. Eu encarei Silug de cima. Depois disso, estendi meu braço para agarrar sua cabeça e trouxe seu rosto para perto do meu. Primeiro de tudo, não fale tão alto quando estiver perto de mim. Isso machuca meus ouvidos. Meus ouvidos ainda doíam por causa dos gritos de Silug. Era muito irritante. Especialmente porque eu conseguia ouvir um leve zumbido dentro da minha cabeça. Em segundo lugar, eu abaixei o tom. O que te faz pensar que eu realmente me importo com seu povo? Eles não são minha responsabilidade desde o início. Você não tem muita escolha se quiser vencer uma guerra, mesmo que isso custe a vida do seu povo. Sacrifícios precisam ser feitos. Uma guerra não é vencida sem sacrifícios. Embora fosse verdade que eu deixei alguns orcs morrerem para realizar meus planos, os orcs não eram meu povo. Eu não era bondoso o suficiente para salvá-los todos. Ao olhar para o quadro geral, às vezes é necessário fazer sacrifícios. Semelhante ao que a União fez comigo no passado, quando me ofereceram um sacrifício para negociar um cessar-fogo com o Monólito. Eu estava furioso naquela época, e com razão, mas isso não significava que eu não entendia de onde eles vinham. Na verdade, eu compreendia suas intenções muito bem, e foi exatamente por isso que nunca planejei destruir a União. Eu estava bravo, mas não irracional. Lembre-se disto, os únicos que eu preciso cuidar são as pessoas do meu grupo. Você é um deles, e é por isso que o salvei naquela época, mas não pense nem por um momento que minha ajuda se estenderá aos outros orcs. Estendi minha mão e empurrei meu dedo em seu peito. Eles são sua responsabilidade, não minha. O que acontecer com eles é por sua conta, não minha. Soltei a cabeça de Silug e o empurrei para trás. Da próxima vez que você quiser reclamar sobre algo, lembre-se das palavras que eu disse a você. Então, virei-me para encarar todas as pessoas presentes na sala. Olhando para eles, levantei a mão e estalei meu dedo novamente. Tudo. Os orcs que estavam se levantando lentamente caíram de volta ao chão, inconscientes. Ava e os outros foram os únicos que foram poupados. Virei-me para eles e indiquei a porta com a cabeça. Faça-me um favor e saia da sala por enquanto. Preciso resolver algumas coisas. Certo. Entendido.
Depois que terminei de falar, eles saíram da sala, e um silêncio tomou conta do lugar. Prepare-se! Uma voz baixa e sinistra reverberou pelos corredores de um grande castelo. As tropas estão prontas. Estamos prontos para partir a qualquer momento. Um demônio respondeu enquanto se ajoelhava em um joelho. Suriol baixou a cabeça para olhar para o demônio antes de acenar com a cabeça. MHM. Este é o momento perfeito para atacar. A verdade é que ele estava desobedecendo às ordens que lhe foram dadas inicialmente. A princípio, não estava nos planos que ele lutasse contra os orcs. A única razão pela qual deveriam ser mantidos vivos era para que pudessem ser transformados em contratantes. Isso foi no passado. No entanto, ao ver a força do humano que apareceu do nada, Suriol sentiu um senso de perigo. Ele precisava remover a ameaça o mais rápido possível. Estamos partindo na próxima hora. Certifique-se de que todos estejam prontos. Sua mente estava conectada aos espiões. Tudo o que aconteceu no território orc foi visto por ele, e ele sabia que o humano e Silug estavam tendo uma disputa interna. Se havia um melhor momento para atacar, seria agora. Varrendo seu olhar sobre todos os demônios presentes no salão, a voz de Suriol tornou-se gelada como gelo. Eu matarei qualquer um que se atrasar. Sim, senhor. O demônio acenou rapidamente com a cabeça, claramente com medo de Suriol. Bom. Suriol acenou com a cabeça satisfeito. O demônio que estava à sua frente desapareceu, e ele ficou sozinho nos corredores do castelo. Tepe, tepe. O som rítmico de seus passos ecoou enquanto ele parava em frente a uma grande janela de vidro. Nada mal. Ele não pôde deixar de sorrir ao olhar pela janela e contemplar a visão de um mar interminável de escuridão que cobria toda a área ao redor. Uma atmosfera aterrorizante e sombria pairava sobre os arredores, fazendo com que arrepios percorressem sua coluna. Você está bem. Estendi minha mão para Silug, que ainda estava de joelhos com os dois joelhos juntos. Silug me lançou um olhar e pegou minha mão, levantando-se. Você não hesitou no seu soco, não foi? Você não pode me culpar. Ficaria mais realista assim, além do mais. Eu ajudei Silug a se levantar. Deus, ele é pesado. Você não é um orc. Seu corpo não deveria ser forte. Um soco desses não deveria ser muito para você. Ainda machucou. Silug resmungou enquanto esfregava a área do abdômen. Você vai ficar bem. Eu acenei despreocupadamente em sua direção. Embora eu realmente tivesse socado ele com toda a minha força, era um pouco demais para Silug ainda estar reclamando disso. Ele era um chefe orc, pelo amor de Deus. De qualquer forma, acho que conseguimos passar a mensagem. Tudo o que aconteceu foi um ato. Obviamente, eu queria que os demônios vissem que a situação não estava tão boa dentro do acampamento orc, com eu lutando com Silug. Serviria como motivação para que eles viessem mais rápido. Antes disso, pedi para Ava e os outros transmitirem a mensagem a Silug para agir dessa forma. Não era necessário, mas considerando quão grande a guerra seria, cada pequeno detalhe importava, e algo assim não poderia ser negligenciado. O que fazemos agora? Silug perguntou, sem mostrar mais sinais de dor do ataque anterior. Deslocando minha atenção para ele, falei. Por enquanto, seria ideal se você pudesse montar algum tipo de reconhecimento para nos manter atualizados sobre a situação com os demônios. Como as coisas estão, precisamos estar atentos a cada movimento que eles fizerem se quisermos vencer esta guerra. Entendi. Silug acenou pensativo. Depois de discutir mais algumas coisas comigo, ele deixou a sala. Ah! Deixei escapar um longo suspiro assim que Silug saiu da sala. Finalmente! Droga! Minha mão tremia, e eu cerrei os dentes. A dor que eu tinha reprimido desde o início finalmente estava se manifestando, e eu estava gradualmente perdendo o controle do meu corpo. Um sorriso amargo se espalhou pelo meu rosto agora pálido. Pelo menos, consegui segurar isso até ele sair. Ugh. Capítulo 637. Mudança de foco em 2. The Author's POV. Faz um tempo desde a última vez que vi você sorrir. Amanda se aproximou de mim assim que saí da sala. Seu rosto estava incomumente sério. Virei-me para olhá-la enquanto inclinava a cabeça. Você acha? Para ser sincero, nunca tinha notado isso, mas não fiquei surpreso com essa observação. Não havia muito motivo para sorrir. Além disso, tendo sofrido outro ataque há apenas alguns minutos, eu realmente não conseguia me forçar a sorrir. Aqui.
Amanda colocou as mãos nas bordas dos meus lábios e os puxou para cima. Muito melhor. Ela devolveu o sorriso. O sorriso dela era deslumbrante. O suficiente para deixar qualquer um em um estado de encantamento com apenas um olhar. Bem, qualquer um, menos eu. Já estava acostumado com os sorrisos dela. Bom, na maior parte do tempo. Não era totalmente imune. O que você está fazendo? Era difícil falar quando ela estava segurando meus lábios e puxando-os para cima. Ajudando você a sorrir. O que isso tem a ver com a situação? Nada. Amanda soltou meus lábios. É só que você parece muito melhor se sorrir um pouco mais. Inclinando a cabeça ainda mais, acabei assentindo. Bom, claro, vou tentar sorrir mais. Esse não era um pedido muito difícil. Não que sorrir fosse tão complicado. Sorri. Feliz. Por quê? Estou sorrindo, não estou? As sobrancelhas de Amanda se franziram. Não. HM. A reação dela me surpreendeu. Do que você está falando? Ela estava brincando comigo? Eu claramente sentia que estava sorrindo. Você está brincando comigo? Amanda perguntou, se aproximando de mim. Balancei a cabeça. Era isso que eu ia te perguntar. O rosto de Amanda endureceu. Sua reação me deixou perplexo. Ei, o que está errado? Aqui. Em vez de responder, ela pegou um espelho de bolso e me entregou. Tomei-o da mão dela e olhei. De jeito nenhum. Refletido nele estava meu rosto. Cabelos negros como ébano, olhos azuis profundos. À primeira vista, não parecia haver nada de errado. À primeira vista, porém, ao olhar mais de perto, percebi algo. Por que eu não estou sorrindo? Minha expressão estava rígida. Embora sentisse que estava sorrindo, não havia um sorriso em meu rosto. O que diabos? Fechei o espelho de bolso e devolvi a Amanda. Obrigado. Ren, o que está acontecendo? Amanda pegou o espelho de volta e me olhou com uma expressão preocupada. Acenei com a mão para reassegurá-la. Não é nada com que você deva se preocupar. Apenas um pequeno efeito colateral de praticar uma certa arte. Logo poderei sorrir. Isso era uma mentira. Provavelmente, isso era resultado do ataque anterior que tive. Por enquanto, é melhor eu tratar isso como um efeito colateral de uma arte que estou praticando. Se você diz... Amanda acenou com a cabeça, seu rosto ainda mostrando dúvida e preocupação. Obviamente, ela não acreditou na minha desculpa, mas, como esperado dela, não insistiu por uma resposta. Está com fome? Eu esfreguei a barriga e tentei mudar de assunto. Um pouco. Que tal a gente ir comer então? Não me importaria com isso. Ótimo. Estiquei as costas um pouco e gesticulei para Amanda com a mão. Vamos comer. MHM. Por causa da brisa suave que soprava pelo campo, as lâminas de grama que antes estavam eretas se curvaram em um gesto de prostração. 3 figuras cruzaram o campo gramado, deixando pegadas rasas. Eles se moviam de tal maneira que não deixavam vestígios de sua presença. Quanto tempo ainda precisamos nos mover? Havia um total de 3 sombras, e uma delas era Melissa. Sua respiração estava ofegante enquanto ela se esforçava para acompanhar Jim e Emma. Diminui o ritmo. Vou morrer desse jeito. Foi só quando ela começou a xingar que Jim e Emma finalmente desaceleraram e lhe deram um tempo para se recuperar. Tenha um pouco de misericórdia. Estou quase morrendo aqui. Ela rapidamente se jogou na grama e apoiou o corpo com as mãos esticadas. A primeira a reclamar foi Emma, que resmungou. Você não pode realmente nos culpar por irmos rápido demais. Foi você quem insistiu em nos seguir. É porque eu não sabia que vocês iam correr por 5 horas seguidas. Melissa teve dificuldade para respirar enquanto se apoiava nos joelhos e tentava estabilizar a respiração. Os dois se moviam em um ritmo tão rápido que era impossível para ela acompanhá-los. Apesar de não ser exatamente uma pessoa fraca, com seu nível atual sendo B, ela ainda era muito mais fraca do que os dois que estavam na faixa de nível S. Ela estava exausta, e se não fosse por eles terem finalmente parado, já teria começado a vomitar no chão. Droga, nunca deveria ter concordado em segui-los. Melissa segurou o estômago e se deixou cair na grama. Seu objetivo era claro, encontrar a erva que queria. Seguir Jim e Emma parecia ser a melhor opção, mas isso provou ser um erro grave da parte dela.
Levantando a cabeça para olhar para Emma e Jin, Melissa encarou o céu escuro e acenou com a mão. Descansem vocês dois, eu não vou conseguir me mover por pelo menos 10 minutos. Vocês podem descansar também. Mas eu estou bem. Não estou cansada. Eu também. Emma e Jin responderam, trocando olhares por um momento. Melissa cerrava os dentes com força. Estou fora de forma. Ela levemente apertou o estômago e então baixou a cabeça, deixando o cabelo cair ao lado do rosto. Refletindo sobre algo, ela perguntou: aliás, você tem certeza de que estamos indo na direção certa? Com certeza. Jin respondeu enquanto olhava para o horizonte. De acordo com os orcs, esta é a direção onde os demônios devem estar. O discurso de Jin parou. Nesse momento, seus olhos se estreitaram repentinamente, e sua expressão mudou. Ele se virou rapidamente e sua figura desapareceu do lugar. Se escondam, rápido! O quê? Sem tempo para isso. Depois de agarrar Melissa pelo braço e puxá-la para longe, Emma se virou e seguiu Jin por trás. Eles avistaram uma grande rocha à distância e se esconderam atrás dela. Imediatamente depois disso, Jin avançou. Ao pressionar o pé contra o chão, Melissa sentiu uma leve flutuação no ar. Suas ações súbitas despertaram sua curiosidade enquanto ela olhava ao redor, se perguntando o que ele havia feito. Mas, assim que estava prestes a dizer algo, notou algo à distância. Sua boca instantaneamente se fechou e sua expressão imitou a de Jin e Emma. Droga! Está tudo pronto. Encontrei Randur depois que recebi uma mensagem direta dele. Estávamos em frente a uma sala circular cercada por 4 grossos pilares de metal em um dos níveis inferiores do castelo. A sala estava preenchida com um zumbido sinistro, e cada um dos 4 pilares metálicos tinha estranhas runas brilhantes em seus lados. Eu podia sentir fios finos de mana cobrindo minhas pontas dos dedos quando estendi a mão. A sensação me lembrou da dormência que ocorre quando a mão adormece. Isso é incrível! Murmurei em admiração enquanto olhava para a estrutura à minha frente. Então, isso é uma câmara de mana. De fato. Jong-Nuk apareceu por trás, carregando uma toalha coberta de manchas pretas. Ele limpou as mãos e deu um tapinha em um dos grandes pilares metálicos. Há um total de 4 pilares, como é evidente. Esses pilares convertem o mana que foi aprisionado dentro do núcleo e, em seguida, o liberam lentamente na câmara. Comparado a simplesmente quebrar o núcleo para liberar o mana que ele contém, a câmara liberará o mana gradualmente a uma taxa que pode ser absorvida de maneira tranquila. Isso tornará as coisas muito mais fáceis para você e qualquer um que deseje entrar. Não apenas é mais eficiente, mas você poderá ficar por períodos mais longos sem precisar trocar os núcleos. Ele se moveu em direção a um painel situado ao lado da sala. Além disso, como a taxa de absorção de cada um é diferente, você pode ajustar a taxa de liberação de mana com base no nível de alguém. Para você, seria em torno do nível S+. Ele pressionou uma das teclas na frente do painel. O espaço vibrou levemente enquanto um som mecânico ecoava pelo ar. As runas que cercavam os pilares começaram a emitir um brilho mais intenso, e houve um espessamento perceptível do ar dentro da câmara. Incrível! Certo, experimente. Jong-Nuk gesticulou para mim com a mão. Eu o encarei por um momento antes de acenar com a cabeça e concordar. HM. Assim que pisei dentro da sala, fiquei surpreso com a súbita reemergência de uma sensação que me era muito familiar, mas que não experimentava há um tempo, bem, pelo menos não a esse nível. Inconscientemente, os poros do meu corpo começaram a se abrir e eu comecei a aspirar avidamente o mana que flutuava ao meu redor. Isso é incrível! Virei a cabeça para olhar para Jong-Nuk e Randur, que estavam sorrindo para mim com sorrisos orgulhosos no rosto. O que eu te disse? Randur começou a bater no peito. É só deixar tudo conosco que faremos acontecer. Certo. Acenei com a cabeça em concordância com suas palavras. Em menos de uma semana após meu pedido, eles já haviam construído uma câmara de mana que eu poderia usar para meu treinamento. A velocidade foi incrivelmente rápida, o que foi extremamente útil para mim neste momento. Especialmente com a sombra da guerra iminente pairando sobre nossas cabeças. Meu corpo estremeceu de empolgação, e ao fazê-lo, um ar turvo saiu da minha boca. Claramente, o abundante mana ao meu redor havia começado a estimular os poros do meu corpo. Olhei amargamente para Randur e Jong-Nuk, que se entreolhavam com sorrisos irônicos. Randur foi o primeiro a falar enquanto acenava com a mão e se despedia. Vamos deixá-lo sozinho.
Nosso tempo está quase acabando, então cuidaremos de algumas coisas e voltaremos para nos despedir. Certo. Me avise quando vocês forem embora. Com certeza. Boa sorte com seu progresso. Acenei para eles e me sentei no chão. Respirando fundo novamente, fechei os olhos e me concentrei no mana ao meu redor. Tudo ao meu redor gradualmente se tornou tranquilo, e milhões de partículas de diferentes cores apareceram em minha visão. A presença delas acionou algo em minha mente, fazendo com que os músculos do meu corpo tremessem. Eu senti uma onda de rara empolgação me invadir. Eu consigo sentir, com certeza vou conseguir romper para o nível SS- em breve. Capítulo 638 Mudança de foco 3. The Author's POV. Nós vamos nos retirar, humano. Randur disse enquanto John Nook ficou ao seu lado, ambos posicionados atrás da câmara de mana. Já se passavam quase 20 dias desde que os dois haviam chegado a este planeta e, infelizmente para eles, agora era hora de partir. Essa notícia não os deixou felizes. Teriam permanecido no planeta se não fosse pela situação em Enlow. No entanto, suas altas posições tornavam impossível a permanência, o que era lamentável. John Nook e eu seremos os únicos a partir. Como prometido, os outros anões ficarão aqui com vocês, e conforme mencionado anteriormente, desativaremos o portal e só o reativaremos quando voltarmos. Esta é apenas uma pequena precaução que tomaremos para garantir que o planeta permaneça escondido. Claro, se vocês quiserem abri-lo novamente, podem simplesmente pedir ao Ryan, pois ele tem a chave para ativar o portal. Apesar de os anões que vieram aqui serem pessoas nas quais ambos tinham total confiança, nunca era uma má ideia ser cauteloso. Sempre era a pessoa em quem você mais confiava que acabava te traindo. Como resultado, John Nook e Randur chegaram à conclusão de que seria prudente fechar o portal ao saírem dele. De qualquer forma, mesmo sem Ryan, você mencionou que tinha outra saída, então não direi mais nada. Randur bateu na grande porta metálica que o separava de Ren, que ainda estava do outro lado. Desejo sorte no seu avanço. Obrigado. A voz de Ren pôde finalmente ser ouvida do outro lado da porta. Randur sorriu em resposta. Não há de quê. Ele se virou em seguida. John Nook seguiu de perto. Voltaremos em, no máximo, um mês, tempo humano, que deve ser cerca de um ano aqui. 10 meses. As sobrancelhas de Randur se franziram, e ele murmurou para si mesmo. Bem, não deve ser uma guerra que dure muito tempo. De qualquer forma, quando voltarmos, tudo deve estar resolvido. Espero que a fundação da cidade já esteja construída até lá. Eu sinceramente duvido que Ren precise de mais do que 6 meses para acabar com os demônios. John Nook comentou ao lado. Ele também estava envolvido em uma reflexão séria sobre a questão dos demônios. Devido ao fato de que este planeta apresentava aos anões uma riqueza de oportunidades, ele estava compreensivelmente ansioso sobre o assunto. Não se preocupe com isso. Se ele conseguir avançar, a guerra deve ser fácil. Acho que você tem um ponto. John Nook finalmente acenou com a cabeça. Embora não fosse tão forte quanto Randur e não fosse um especialista em combate, ele tinha certos artefatos que podiam ajudá-lo a medir a força de Ren e, depois de usá-los brevemente, sabia que as palavras de Randur continham alguma verdade. Dito isso, tenho a sensação de que as coisas são um pouco mais complicadas do que parecem à primeira vista. Não era apenas uma sensação, pois seu artefato detectou uma poderosa flutuação vinda de longe. No entanto, como estava muito distante, John Nook não podia ter certeza da validade de sua suposição. Ao ouvir suas palavras, a expressão de Randur mudou para uma de grave preocupação. Quão certo você está sobre isso? Não muito. John Nook balançou a cabeça antes de dar a ele um resumo do que havia encontrado. Entendi, isso faz sentido. Então, o que devemos fazer? Nada, precisamos voltar por enquanto. Cabe ao humano descobrir qual é o próximo passo. Nós já fizemos a nossa parte, e agora é hora de irmos. Bem, tudo bem. John Nook abaixou a cabeça e então indicou sua compreensão com um aceno. Acho que você tem razão. Não deve ser muito para ele lidar. Especialmente considerando o grande número de rostos novos que ele trouxe. A força deles não é nada mal, isso é certo. Sim. Randur assentiu de forma contida antes de voltar sua atenção para um corredor específico. John Nook o seguiu silenciosamente. Não demorou muito para que os dois retornassem à Terra. Os demônios estão vindo, posso sentir a presença deles. Siluga abriu os olhos e começou a andar na direção do horizonte. Ao se levantar,
sua expressão era de uma gravidade sem igual. Ele nunca havia sentido um nível de medo como o que estava sentindo naquele momento. Nem mesmo quando estava na linha de frente da guerra que ocorreu há alguns dias. Tinha a distinta impressão de que a própria morte estava se aproximando dele à distância naquele momento. Por onde passava, deixava apenas desolação para trás. Você está pronto? Ongolum se aproximou dele e perguntou. Silug lançou-lhe um olhar. Não. Ele balançou a cabeça. Então, de forma sombria e sincera, compartilhou sua opinião sobre a situação com Ongolum, que, naquele momento, estava com os braços cruzados e olhando para o horizonte. Se minhas estimativas estiverem corretas, não vamos durar mais do que um único dia. Estamos em uma desvantagem tão grande nesta guerra. Excluindo os suprimentos de comida, o número absoluto de nossos inimigos é o que mais me preocupa. Um pensamento repentino ocorreu a Ongolum enquanto ele se virava para olhar para Silug. E quanto ao humano, ele não pode ajudar. Se for ele. Isso já está contando com o humano. Silug interrompeu Ongolum, jogando um balde de água fria em suas esperanças. Apesar de saber que Ren era um indivíduo capaz, no final das contas, com base no que observou, ele era mais forte que Silug, mas não significativamente mais forte. Pelo menos não a ponto de Silug se sentir completamente sem esperança. Embora Ren o tenha subjugado completamente e demonstrado uma grande força durante a Primeira Guerra, Silug acreditava que isso não era suficiente. Ele sabia que o inimigo que se aproximava poderia não ser significativamente mais poderoso que Ren, mas isso era irrelevante para a discussão em questão. Que diferença faria se ele fosse o indivíduo mais forte do campo de batalha se estivesse enfrentando milhões de demônios? Até mesmo um elefante morreria nas mãos de milhões de formigas. Prepare-se para a batalha. Depois de dar uma última olhada na direção do horizonte, Silug se virou e entrou novamente no castelo. Justo quando estava prestes a entrar, não se esqueceu de dizer mais algumas palavras a Ongolum, que ainda estava quieto, olhando para o horizonte. Esta pode ser nossa última guerra, mas devemos pelo menos fazer valer a pena. Não morra em vão. Sua presença gradualmente se desvanecia no fundo do castelo. Ok. Um gemido escapou da minha boca enquanto sentia uma doce sensação subir pela parte de trás da minha garganta. Droga, isso está muito mais difícil do que eu pensava. Avançar para o nível SS- foi uma tarefa mais complicada do que eu havia antecipado. Apesar da abundante mana ao meu redor, por algum motivo desconhecido, meu corpo se recusava a subir de nível. Normalmente, haveria uma estranha sensação de formigamento percorrendo meu corpo quando sentisse que estava prestes a romper. Pelo menos, da maneira natural. Não era tanto assim quando alguém tomava uma erva para aumentar seu nível. De qualquer forma, atualmente não sentia nada, o que era estranho. Eu juro que senti essa sensação há não muito tempo. O que está acontecendo? 10 minutos. 20 minutos. 1 hora. 2 horas. Não importava quanto tempo passava, a sensação que eu esperava nunca chegava. O que está errado? Eu sabia que estava perto de avançar para o nível SS-. O fato de eu já conseguir aglomerar mana em forma sólida era um testemunho disso. No entanto, havia algo que ainda me faltava. Mas o que exatamente me falta? Não importava quanto eu tentasse pensar na questão, simplesmente não conseguia encontrar uma solução para o problema. Bang! De repente, a sala começou a tremer, e eu ouvi uma explosão ao longe. Instantaneamente, percebi que a guerra já havia começado, e a sensação de urgência que eu estava experimentando anteriormente apenas aumentou. Droga! Isso não pode continuar assim. Quanto mais eu procrastinasse, piores seriam as circunstâncias quando finalmente saísse. Apesar de ter fé de que En e os outros causariam um dano significativo aos demônios, não pude deixar de sentir que talvez não fosse o suficiente. Os demônios eram simplesmente numerosos demais, e se houver um demônio que seja muito mais forte do que se conhece, um que poderia até causar problemas para o Lian. Falando realisticamente, com Lian por perto, não deveria haver problemas na guerra. Ele era forte. Na verdade, ele provavelmente era tão forte quanto eu. Sua presença me proporcionava uma sensação de conforto e segurança. No entanto, e se, no cenário mais improvável, o demônio que estava supervisionando os outros demônios fosse algo que nem mesmo ele pudesse lidar? Isso seria realmente ruim. Enquanto eu me esforçava para coletar a mana ao meu redor, a sensação de urgência que se acumulava dentro de mim aumentava ainda mais. Ugh!
Eu podia sentir minha cabeça começando a girar enquanto meu coração batia cada vez mais rápido, e antes que eu percebesse, o suor começou a escorrer pelo meu rosto. Que se dane! Quando passei a mão à minha frente, uma variedade de plantas medicinais e poções materializou-se diante dos meus olhos. Não posso deixar isso acontecer. Preciso romper, não importa o que aconteça. Estendi a mão e peguei uma das ervas, então a mastiguei. Já que não consigo avançar naturalmente, posso pelo menos forçar isso. Assim que mordi a erva, senti uma onda de energia percorrer meu corpo, e a pulsação em minhas veias se intensificou. Eu cerrei os dentes e me preparei para a dor inevitável que estava prestes a me atingir. Não seria um avanço tranquilo. Na verdade, o mais provável é que fosse um muito doloroso. Capítulo 639. Guerra 1. The Author's POV. Eles estão aqui. Lançou seu olhar para o horizonte distante e, em seguida, voltou sua atenção para as pessoas ao seu lado. Todos estavam ali, de Ryan a An Yufei. Com exceção de Ren, todos os membros do grupo mercenário estavam presentes. Um ar solene pairava sobre a área ao seu redor, e ele sentiu sua mão apertar ainda mais o escudo que segurava. Vocês têm certeza de que conseguem lidar com isso? Enquanto Ryan olhava para o longe, ele lutava para encontrar as palavras certas. A cor de seu rosto começou a esmaecer, e ele se afastou involuntariamente. Ainda que Ren tenha dito que a próxima onda seria muito mais difícil, eu não pensei que seria tão difícil assim. Eu entendo. Murmurou algo em voz baixa enquanto virava a cabeça e olhava para a distância, onde conseguia ver toda a paisagem se tornando completamente escura. Quanto mais o tempo passava, mais evidente se tornava a sensação de um destino iminente que emanava do mar distante de escuridão que se estendia até o horizonte e parecia não ter fim. Que cheiro é esse? Cheirando com o nariz, conseguiu detectar o odor pútrido de carne morta e em decomposição vindo de todos os orcs que haviam sido mortos na guerra anterior e que ainda estavam sendo mantidos na área onde haviam morrido. Isso fez seu estômago revirar, e justo quando ele estava prestes a desviar o olhar, Leopold falou: Não podemos mais nos permitir estar tão relaxados como na batalha anterior. Ava sentiu em concordância enquanto murmurava algo baixinho. Espero não ter que sacrificar nenhum dos meus pets. A voz dela era audível o suficiente para ouvir. Ele balançou a cabeça ao ouvir suas palavras. Realisticamente falando, seu desejo era impossível. O número de demônios à distância superava 1 milhão. Com apenas cerca de 100 mil orcs ao seu lado, a batalha era extremamente desvantajosa. A única forma que vejo de vencermos é se Ren, Lian e os outros conseguirem fazer a diferença. A realidade era que os seres mais fortes geralmente venciam guerras. As guerras travadas por seres de classificação inferior não eram tão significativas quanto aquelas levadas a cabo por seres superiores. Cada um dos seres superiores poderia eliminar milhares de seres de classificação inferior com apenas um movimento das mãos. Era muito importante que eles fizessem a diferença. Ei, Lian! De repente chamou. Lian se virou para olhá-lo assim que ouviu seu nome. O que foi? Você sente alguma presença forte vindo dos demônios à distância? Lian tinha um poder especial. Que lhe proporcionava a capacidade de avaliar o nível de poder de um indivíduo com apenas um único olhar. Embora Lian desse a impressão de ser uma pessoa muito imprudente por fora, a única razão pela qual ele conseguia ser imprudente era por causa dessa habilidade quebrada. Ele tinha uma compreensão completa do nível de poder de seu adversário, então podia julgar quando lutar e quando recuar. Embora fosse verdade que ele era um maníaco por batalha, havia uma boa razão para ele ainda estar vivo até aquele momento. E não era simplesmente porque ele era sortudo. Na maior parte, é claro. Eu sinto muitas presenças fortes. Lian disse. Para surpresa de En, a voz de Lian estava extremamente solene naquele momento, o que era bastante incomum para ele, já que normalmente parecia entediado. Na verdade, ele também detectou uma ponta de empolgação em sua voz. Claramente, a situação havia aguçado seu espírito de combate. Há vários demônios de classificação marquesa que consigo ver com apenas um olhar. Quantos? Cerca de 27 deles. TSS. Respirou fundo. A atmosfera instantaneamente mudou e se tornou incrivelmente pesada assim que suas palavras saíram. 27. Ryan gritou em choque ao sair de seu estado de transe. Seu semblante estava incrivelmente pálido naquele momento. Estamos ferrados. Sentiu sua mão tremer ligeiramente enquanto olhava para Ryan. Sua reação, ele a compreendia. Contando Lian, Angélica, Silug, Ongulon,
Hein, Jin e possivelmente a Yufei, eles estavam em uma desvantagem massiva quando se tratava de quem poderia enfrentar demônios de classificação marquesa. Para piorar a situação, as próximas palavras de Lian congelaram o rosto de todos. Parece que também há um demônio de classificação duque escondido no extremo oposto. Os olhos de Lian se estreitaram, e o tom amarelado que emanava de seus olhos tornou-se mais intenso. Não demorou muito para que seu rosto ficasse extremamente sério. E não parece ser um demônio de classificação duque comum. Tenho medo de que ele esteja nos estágios finais de seu rank. Ele não é alguém que eu possa derrotar com minhas habilidades atuais. Haha. En soltou uma risada nervosa enquanto olhava para a distância. Pela primeira vez em muito tempo, ele finalmente se sentiu sem esperanças enquanto seus joelhos começavam a fraquejar um pouco. Eu posso realmente morrer hoje. Os demônios estavam mais próximos do que nunca, e a pressão vinda deles era ainda mais evidente. Era imensa. Ah! En soltou um longo suspiro e abaixou a cabeça. Acho que vou te ver em breve, Smalsnak. En fez uma expressão corajosa e respirou fundo, batendo nas laterais de suas bochechas e fazendo um barulho alto que assustou todos ao seu redor. Dane-se! Ele xingou em voz alta. Não vale a pena pensar negativamente. Neste momento, com todo o treinamento que fizemos nos últimos 2 anos, não há nada que diga que vamos perder. Também duvido que Rei nos mandaria aqui sem saber da situação. Vamos apenas tentar não morrer, certo? Quem disse algo sobre desistir? En de repente sentiu o olhar de desprezo de Lian. Ele virou seu olhar para a distância e acrescentou. Eu nunca disse que a guerra não era vencível. Eu estava isso é tão divertido. Lian gemeu no meio de sua frase. Todos se afastaram silenciosamente dele. Não que ele se importasse, pois continuou a olhar para a distância e lentamente desembainhou sua espada. Quanto mais eu penso nisso, mais empolgado fico. Finalmente, não preciso segurar nada. Quero ver o quão forte eu me tornei. Clank, clank, clank. Neste preciso momento, um barulho metálico ensurdecedor reverberou pelo ar enquanto os portões do castelo começavam a descer e grandes catapultas começavam a se mover para a área ao redor. Diversos tipos de orcs, totalizando dezenas de milhares, estavam posicionados perto das catapultas e lentamente as puxavam para a frente. Suas enormes estruturas instantaneamente chamaram a atenção de En e dos outros. Eles estão usando aquelas coisas de novo, não adianta. Embora sejam fortes, leva muito tempo para recarregá-las. Quando os demônios chegarem, a formação dos orcs estará em desordem. Leopold murmurou enquanto se inclinava para a frente, olhando para as grandes catapultas que desciam a colina. Ele tem um ponto. En assentiu silenciosamente ao ouvir os comentários de Leopold. A fraqueza das catapultas era glaringly óbvia para ele. Pelo menos do que viu na primeira batalha. Não apenas exigiam um tempo excessivo para recarregar, mas também interrompiam o impulso dos orcs, que eram forçados a se reposicionar em ordem, à medida que cada recarga os deslocava de sua formação. Muito tempo precioso foi desperdiçado devido a esse problema. Isso não é necessariamente o caso. Ryan balançou a cabeça assim que ouviu os comentários de Leopold. Todos voltaram a atenção para ele, que apontou calmamente para as catapultas. Por que vocês não olham de perto? Aquilo parece catapultas normais para vocês. Suas palavras fizeram as pupilas de todos se contraírem enquanto se concentravam mais nas catapultas. Foi nesse momento que os olhos de algumas pessoas presentes se abriram em choque. Aquilo! Ryan assentiu e explicou, esperando completamente suas reações. Sim, os anões fizeram ajustes nas catapultas, então não há necessidade de se preocupar com a situação atual. De acordo com o que eu reúne, o tempo necessário para recarregar as catapultas foi reduzido significativamente, e seu peso também foi drasticamente diminuído. Ele de repente encheu o peito um pouco. E isso não é graças ao meu mestre, John Nook. Graças a Deus. En suspirou aliviado ao ouvir as palavras de Ryan. Ele quase havia esquecido sobre os anões. En não conseguia ver o que os anões estavam fazendo porque estava treinando com os outros. No entanto, quando pensou em Enlou e na inteligência dos anões, tudo começou a fazer sentido para ele. Com a ajuda deles, a situação não era tão sem esperança quanto ele pensava. Isso é tudo que eles construíram. Ele de repente ouviu a voz de An Yufei. Ryan olhou para ele brevemente e respondeu. Não, ainda tem algumas outras coisas que eles construíram. Por exemplo, as paredes do castelo foram reforçadas, e o mesmo pode ser dito para o equipamento que os orcs estão usando.
Ryan apontou para os orcs à distância, que estavam marchando para frente com as catapultas ao seu lado. Se vocês olharem de perto o que estão usando, notarão que suas armaduras e armas são novas. Nos últimos dias, os anões fundiram e criaram um novo lote de armaduras que são significativamente mais fortes e duráveis do que as que usavam anteriormente. Comparado ao passado, a eficácia de combate deles aumentou significativamente. Isso faz sentido. En assentiu enquanto colocava a mão sobre a fortificação. Era como Ryan disse. A armadura e as armas que os orcs estavam usando realmente pareciam mais novas em comparação com as que usavam anteriormente. Com isso, eles devem conseguir durar mais. En suspirou ao olhar novamente para a distância. Havia simplesmente demônios demais para ele contar. Ele estava começando a duvidar da eficácia dessa mudança de equipamento. Pelo que parece, a mudança de equipamento não será suficiente. Realisticamente falando, o resultado da guerra provavelmente dependerá de Liam ou Ren, os dois mais fortes do grupo. Se de alguma forma conseguissem derrotar todos os demônios de classificação Marquesa e o demônio de classificação Duque, então talvez houvesse uma chance de vencer a guerra. Mas isso só se Ren estiver aqui. Virando-se e vendo que Ren ainda não estava presente, embalançou a cabeça sombriamente. A última vez que o viu, ele estava tentando romper para o próximo rank. Era uma boa e má notícia ao mesmo tempo. Olhando novamente para os demônios à distância, a pegada de En sobre a fortificação aumentou. Espero que ele chegue a tempo, ou estaremos ferrados. Capítulo 640 Guerra 2 The Author's POV. O exército superior do demônio era composto por um demônio de rango Duque, 27 demônios de rango Marquês e 500 demônios de rango Conde. Era uma força que deveria facilmente eliminar qualquer coisa que estivesse no planeta. Eles teriam conquistado todo o planeta há muito tempo se o objetivo final do demônio não fosse fazer de todos os orcs seus contratados. Suriol, o demônio de rango Duque responsável por supervisionar este planeta, estava atualmente flutuando na retaguarda do exército. Atrás dele estavam os 27 delegados de rango Marquês, enquanto os demônios de rango Conde estavam na frente, liderando a legião de demônios. Duque, estamos quase lá. Um dos delegados demônios falou. Suriol parou no ar e olhou para a distância. Suas sobrancelhas se franziram fortemente. Da mesma forma, os delegados demônios pararam e se olharam, achando o comportamento de Suriol bastante peculiar. Há algo que o desagrada, Duque. O demônio que havia falado antes perguntou. Suriol balançou a cabeça. Não. Os demônios suspiraram aliviados. Suriol era notório por sua natureza impaciente e tirânica. Um movimento em falso e eles se encontrariam mortos sem entender como haviam morrido. Suas próximas palavras, no entanto, trouxeram uma pesada tensão ao ar. Eu apenas tenho a impressão distinta de que há várias figuras poderosas à distância, que o relatório do escoteiro não me informou. Se o erro fosse apenas por um fator de 1, eu poderia deixar passar. No entanto, por alguma razão, tenho a impressão de que o número de figuras poderosas é muito maior do que o reportado. Por que isso? Os delegados demônios começaram a suar frio enquanto olhavam para a distância. Mesmo que ele não demonstrasse externamente sua raiva e não dissesse nada que indicasse isso, todos entenderam que Suriol estava incrivelmente irritado naquele momento. Ele era o tipo de demônio que ficava mais feliz quando tinha controle total sobre tudo, então o fato de que essa cadeia de eventos claramente seguiu na direção oposta ao que ele preferia o deixava muito frustrado. Para ver variáveis que ele não havia pensado, ele estava claramente insatisfeito. Como isso é possível? Tenho certeza de que nossos espiões teriam notado se houvesse alguém desse calibre lá. Um dos demônios exclamou em choque. Isso mesmo, se houvesse tantas pessoas fortes e nós. O demônio parou no meio da frase. À sua frente estava a mão levantada de Suriol, um sinal para que ele parasse de falar. Pare de falar por enquanto. Vou deixar isso passar, já que não é um grande problema. Todos os demônios suspiraram aliviados ao ouvir suas palavras. Dependendo de como vocês se saírem na guerra, decidirei se os matarei ou não. Assim que pronunciou essas palavras, os rostos dos delegados demônios se endureceram. Todos eles engoliram em seco enquanto trocavam olhares. Claramente, a ameaça de Suriol teve efeito, pois seus olhares se tornaram afiados. Especialmente quando olhavam para o castelo e o exército orca à distância. O que você quer que façamos, Duque? Nada por enquanto. Pelo que parece, nossos inimigos estão cientes de que implantamos espiões entre eles. Suriol desanimou o entusiasmo do grupo.
Ele olhou para o vasto exército à sua frente com uma expressão fria e impassível. Deixem os demônios mais fracos lutarem por enquanto. Não há necessidade imediata de nos juntarmos ao conflito. Observem a situação de onde estão e intervenham se perceberem algo fora do lugar. Se não, permaneçam onde estão enquanto cuido do líder Orc. As asas de Suriol começaram a se expandir lentamente. Após pressionar o pé no ar, ele desapareceu de sua localização anterior e materializou-se no topo do exército demônio. Fap. Enquanto ele abria suas magníficas asas ainda mais no ar, uma sombra massiva se projetou no chão abaixo. Ao olhar ao redor do castelo, seus olhos eventualmente se fixaram em um indivíduo específico dentro da estrutura. Silug. Aí está você, chefe Orc. Sua voz rouca e sinistra ecoou pelo ar como um sussurro suave. Ele estendeu a mão e, de repente, uma poderosa força irrompeu de dentro dele. Ela disparou em direção a Silug de maneira implacável, movendo-se a velocidades extremas. A potência do ataque era tão grande que os arredores começaram a se deformar, e, como resultado, várias centenas de demônios caíram do céu e colidiram com o chão. Tudo isso foi causado pela energia demoníaca residual que restou daquele único ataque. Afaste-se! Silug, que foi alvo de um ataque tão aterrorizante, pôde apenas observar impotente de baixo enquanto ele descia em direção a ele em velocidades aterradoras. Com apenas um olhar, ele pôde perceber que nada poderia fazer contra o ataque, pois estava simplesmente muito acima de seu nível. Até mesmo os orcs ao seu lado se sentiam completamente desesperados. Apesar disso, nenhum deles se rendeu, sincronizando a elevação de suas armas e se preparando para defender suas vidas a todo custo. Roar! As paredes ao redor tremeram com o tremendo rugido que Silug soltou. Ele brandiu seu enorme machado e se preparou para lançar um ataque com toda a sua força. Ele inclinou a cabeça para trás para encarar Suriol e gritou com toda a força que tinha. Mesmo que eu morra hoje, não morrerei sem pelo menos feri-lo gravemente. Enquanto batia o pé no chão, o solo sob ele começou a rachar, e o tom verde que emanava de seu corpo começou a se expandir rapidamente no ar. Depois, misturou-se com o tom vermelho que emanava das runas que estavam ligadas ao seu corpo, dando uma coloração que era um tom mais escuro de amarelo. Crack. C.A. CK. Enquanto continuava a bater o pé no chão, o solo sob ele continuava a rachar e não demorou muito para que uma cratera se formasse sob seus pés. Aia! Enquanto ele gritava o mais alto que podia mais uma vez, uma energia assustadora começou a aparecer na extremidade de seu machado. Nesse ponto, o ataque que Suriol havia lançado contra ele estava a apenas alguns metros de distância, ameaçando apagar sua existência no próximo segundo. Com licença. Uma figura sombria apareceu de repente na frente de Silug justo quando ele estava prestes a cortar com seu machado. Tudo aconteceu tão rapidamente que ele mal conseguiu reagir. Bom. A última coisa que Silug ouviu foi um som explosivo aterrorizante enquanto a poeira no ar se levantava, obscurecendo a visão de Silug e das pessoas ao seu redor. Silug sentiu seu corpo deslizar vários metros para trás devido às consequências do ataque. Apesar disso, sua mente nunca parou de pensar sobre a figura que apareceu diante dele justo quando o ataque de Suriol estava prestes a atingi-lo. O que aconteceu? Levou alguns segundos para a poeira assentar, e quando finalmente se dissipou, o que Silug viu foi uma longa cabeleira que balançava preguiçosamente no ar. Uma figura semelhante a um humano, segurando uma espada longa e grossa com uma mão, eletricidade azul crackling ao redor de seu corpo, e dois olhos amarelos majestosos que brilhavam com um tom amarelo resplandecente estavam diante de Silug enquanto a fumaça passava por seu corpo. Se isso não fosse suficiente, suas roupas e sua figura pareciam estar em condição impecável, apesar da poderosa explosão que ocorrerá alguns segundos antes. A visão. Ela se gravou profundamente na mente de Silug. Forte. No outro extremo do campo de batalha. Um suave sussurro ressoou no ar. Preparar. Jin lentamente saiu de seu esconderijo e fixou o olhar em uma certa direção. Isso vai ser muito mais difícil do que eu havia previsto. Com apenas um olhar para o número de demônios que estavam no ar, Jin sentiu sua expressão mudar. Tendo seguido secretamente os demônios por trás e informado os orcs sobre sua posição, Jin teve tempo mais do que suficiente para ver quão terrível era a situação, e honestamente, é além de terrível. Era impossível para eles lidarem com um número imenso de demônios, e se isso não fosse ruim o suficiente, havia mais de 20 demônios de rango marquês, além de um que parecia estar um passo acima disso. Estou com você nessa. Emma também saiu de seu esconderijo e acenou com a cabeça. Pelo que parece, a situação não é nada boa. Um erro e podemos nos encontrar no além.
Não me inclua nisso. A voz de Melissa ecoou de trás. Ela estava espiando por trás de uma árvore. Estou aqui apenas pelas ervas. Se vocês morrerem, não estarei lá para recuperar seus corpos. Se morrermos, você não terá ninguém para recuperar em primeiro lugar. Emma retrucou. Melissa assentiu quietamente para si mesma. Boa observação. Silêncio por um momento. Jim pediu que as duas se calassem, colocando o dedo nos lábios e se agachando um pouco. Enquanto Jim continuava a olhar para a distância como um caçador furtivo em busca de sua presa, a atmosfera ao seu redor caiu em um completo e absoluto silêncio pelos próximos minutos. Ele estava atualmente procurando por uma abertura na formação traseira dos demônios, onde os demônios de rango marquês estavam localizados. Com sua força atual, era possível para ele lidar com um demônio de rango marquês. Talvez até mesmo 2, mas isso era tudo. Claro, isso só se aplicava a situações em que ele estivesse lutando contra eles 1 a 1. Se fosse através de uma emboscada. Agora isso era uma coisa completamente diferente. Entendi. Não demorou muito para os olhos de Jim se animarem. O demônio de rango Duque se afastou. Agora é nossa chance. Assim que ela terminou de falar essas palavras, a forma de Jim desapareceu na escuridão. Um brilho frio cruzou suas pupilas enquanto seus olhos se fixavam em um demônio de rango marquês específico que flutuava no ar acima dele. Eu me pergunto quantos demônios de rango marquês consigo matar antes de ser notado.